Olá pessoal, bom dia a todos, tudo bem? Como foi a Semana Santa de vocês? Tudo em paz? Espero que sim. Então, para quem não havia visto o vídeo de apresentação da disciplina, meu nome é Igor Melo, estou aqui para apresentar para vocês a disciplina de Teorias da Comunicação e eu quero dizer um pouco da minha metodologia, eu quero fazer uma videoaula como se fosse uma conversa, explicando os temas como se fosse algo do nosso dia a dia. Acho que assim a gente tem um aproveitamento melhor. Então, vocês já devem ter aí com vocês a apostila da disciplina de Teorias da Comunicação, desse módulo, e nela a gente vai encontrar uma linguagem bem aplicada à realidade de vocês, aí no ambiente educacional. Eu quero seguir essa mesma linguagem para facilitar tudo aqui para vocês. Até porque a comunicação ela tem esse caráter de entendimento, de conversa, e é disso que a gente vai tratar agora. Então, no início da apostila, a gente vê na primeira unidade uma exemplificação das formas de comunicação, né? E a primeira forma de comunicação que trata a nossa apostila, o nosso conteúdo, é a comunicação interpessoal. Falar disso é bem simples, é bem tranquilo. É a comunicação que se dá entre as pessoas, de uma forma direta. A comunicação que a gente tem com a nossa família, com os nossos amigos, a forma como a gente conversa com os amigos, tudo isso é comunicação interpessoal. A gente pode incluir, por exemplo, a forma como a gente conversa com o nosso bicho de estimação? De repente, sim. Mas isso a gente não precisa. O que eu queria falar hoje sobre a comunicação interpessoal é bem simples, é que ela se dá entre as pessoas e que ela pode ser feita através da fala, através de gestos, mensagens direcionadas para alguma pessoa. Isso pode se dar de várias formas, né? O que a gente queria tratar aqui da comunicação interpessoal é que ela é direta, ela é imediata, ela não passa por um meio até chegar ao destino. Ela não passa por um meio midiático, né? A gente vai explicar isso depois. Então, basicamente, ela é direta. A comunicação interpessoal, ela pode ser feita através de uma carta, de uma ligação, de um e-mail. Você está se comunicando com uma pessoa em específico. Considerando que eu estou me comportando como professor para vocês, eu estou passando mensagens para vocês, mas de uma certa forma eu não os conheço. Eu não sei diretamente em quem a minha mensagem vai chegar. Então eu não posso chamar isso de comunicação interpessoal. Dá para vocês entenderem, né? Eu só queria que ficasse claro esse conceito. A comunicação interpessoal é direta e imediata. Então a gente pode passar agora para a comunicação institucional. O que a gente pode falar sobre a comunicação institucional? A comunicação institucional, ela difere um pouco da interpessoal porque ela é fechada a um certo público. Enquanto a comunicação interpessoal, ela se direciona a alguém em específico, a institucional, ela se direciona a um grupo, a um meio. O que a gente tem na nossa apostila é o exemplo, claro, da escola, né? A escola, ela mantém locais onde são colocadas mensagens, e essas mensagens vão ser direcionadas ao público da escola. Elas podem ser mensagens para todos os alunos, para todos os professores ou para os funcionários da escola. Elas podem se direcionar só para os alunos, mas de uma certa forma ela se direciona a um grupo. Ela tem um espaço e um ambiente finito. É bem simples de entender a diferença entre as duas comunicações. A comunicação institucional, ela tem outro detalhe, outra característica. Ela usa uma linguagem que é entendida por esse grupo ao qual ela se destina. Se alguém vai postar uma mensagem no mural da escola, ela vai seguir uma linguagem que os alunos possam entender, por exemplo. Aquela mensagem vai estar numa linguagem acessível. Então, ela também precisa seguir algumas regras, né? Enquanto a comunicação interpessoal pode não seguir regras, você pode falar numa linguagem informal, você pode se comunicar da forma que você achar
melhor com aquela pessoa, a comunicação institucional não. Ela precisa de um certo padrão para que ela seja entendida por aquele grupo. Então, ao mesmo tempo que ela se direciona para um certo grupo, ela não pode ser considerada pessoal ou interpessoal porque ela tem uma certa formalidade. O que a gente tem para falar mais sobre a comunicação institucional é exatamente isso. Ela é mediada porque ela precisa se direcionar a alguém. E esse alguém geralmente é um grupo, pode ser dentro de uma empresa, pode ser dentro de uma escola, pode ser com um grupo de pessoas. Essa é a comunicação institucional. O que a gente pode falar agora sobre a comunicação de massa? A gente pode dizer o quê? Que ela também é uma comunicação mediada. É exatamente por isso que o conjunto de meios de comunicação é chamado de mídia, porque mídia vem de meio. Então a comunicação de massa, ela é mediada, ela precisa de um meio. Esse meio, ele é composto pelos meios de comunicação. Quando a gente pensa em meios de comunicação, a gente tem que entender que ele é um meio pelo qual passa a mensagem que vai chegar até um público. A diferença da comunicação institucional é exatamente esse público, porque na comunicação de massa, esse público é uma massa homogênea, né? Não se pode identificar indivíduos separados dentro dessa massa. É uma comunicação que atinge a todos de uma maneira homogênea. A comunicação de massa é uma comunicação social. Ela é da sociedade, ela é parte da sociedade. Na verdade, a sociedade só se constitui assim, dessa forma, se houver uma comunicação social. A comunicação social segue alguns padrões. Ela se diferencia da comunicação institucional porque, ao contrário desta, ela se direciona a uma massa, a um grupo indefinido. A gente tem uma passagem na nossa apostila que diz que a comunicação de massa se direciona a todos e a ninguém. E assim, a comunicação de massa, ela trata de assuntos de interesse público, de interesse social, interesses como a economia, como a política, como o esporte, como o entretenimento, né? Tudo isso é comunicação de massa. A gente precisa entender, na verdade, aqui, a diferenciação entre essas três formas de comunicação. E para isso a gente precisa entender que a comunicação de massa ela é mediada, ela segue um padrão, ela segue uma linguagem diferenciada, porque ela é feita por profissionais da comunicação que sabem como passar essa mensagem da forma mais eficiente. Então, é como se a comunicação de massa padronizasse todos os receptores daquelas mensagens, levando em conta que a gente está tentando compreender a diferenciação dessas três formas de comunicação. A gente precisa entender agora os elementos que compõem a comunicação. A gente precisa entender como a comunicação acontece, o que é preciso para haver comunicação de fato. Eu dei um exemplo de comunicação entre nós e um bicho de estimação. Pode ter ficado um pouco confuso, mas nem tanto. Se a gente pensar que às vezes o nosso cachorro pode emitir um som, ele pode fazer algum gesto que nos dê a entender que ele está com fome, ou que ele precisa de água, ou que ele está com medo, né? De uma certa forma, a gente vai entender essa mensagem. Então, como é que nós, que não somos da mesma espécie, como nós entendemos aquelas mensagens que ele tenta passar? Então, o que a gente precisa entender aqui, nesse momento aqui da nossa aula, é entender como acontece a comunicação, né? Para que aconteça a comunicação, é preciso que alguma coisa seja transmitida. Essa transmissão pode acontecer entre pessoas, como eu falei, entre pessoas e animais, entre pessoas e máquinas também acontece. Onde você vê alguma coisa sendo transmitida, muito provavelmente ali estaria acontecendo uma forma de comunicação. A comunicação pode ser interpretada como, por exemplo, um circuito linear que leva algo a algum lugar. Pode ser uma abordagem, né? Ainda que não seja a única. Então, o que a gente precisa entender? Que quando há uma transmissão de mensagem, existem alguns elementos que levam essa mensagem até o seu destino. E a gente vai entender um pouco mais sobre eles agora. Para que haja a comunicação de fato, é preciso que existam alguns elementos básicos. Um emissor,
uma mensagem, um canal, um receptor e um destinatário. Nesse entendimento linear da comunicação, a gente pode definir o emissor como aquele que emite, na verdade, uma mensagem. Então, essa mensagem também é uma parte da comunicação em si. Sem a mensagem, não há comunicação alguma. Então, o emissor e a mensagem precisam de um canal, que seria o meio físico ou virtual por onde aquela mensagem vai ser transmitida. Se a gente pode imaginar a comunicação entre máquinas, a gente pode visualizar isso bem. Quando você liga um cabo USB de uma câmera no seu computador, você está realizando a comunicação entre duas máquinas. Você está comunicando a sua câmera com o seu computador. E esse canal pode ser considerado o cabo, porque é através dele que a câmera vai transmitir elementos como fotos ou vídeos, por exemplo. A câmera vai transmitir essas fotos e esses vídeos, que são a mensagem, através desse cabo, que é o canal, para o seu computador, seu notebook, que é o receptor e o destinatário daquela mensagem. Se a gente pensar na comunicação entre máquinas, a gente pode visualizar bem como acontece a comunicação. Então, voltando a esse exemplo da comunicação entre máquinas, eu levantaria uma questão a vocês. Somente a câmera transmite mensagens ao computador ou o computador também transmite mensagens para a câmera? Ao conectar a nossa câmera ao nosso computador, o que acontece é que existe uma comunicação entre ambos. As duas máquinas podem interagir uma com a outra. Quando você conecta a sua câmera ao seu computador, você pode transmitir uma foto da sua câmera para o seu computador. Mas você também pode, por exemplo, apagar aquela mesma foto do seu computador e ela será apagada também na sua câmera. Então, aí existiu também uma comunicação de volta, né? Nesse caso, o computador passou a ser um emissor de mensagem para a câmera. O computador emitiu a seguinte mensagem: apague a foto número 2. A câmera seguiu aquela mensagem e excluiu aquela imagem, aquela foto. O que a gente tem aí, na verdade, é um fluxo circular de comunicação. Ele não é mais, nesse caso, ele não é mais um fluxo linear. Por quê? Porque houve a comunicação dos dois lados, né? Houve uma resposta. Esse exemplo que eu acabei de passar para vocês, da comunicação entre máquinas, ele é bem simples, mas, na verdade, a comunicação, por exemplo, a comunicação de massa, a comunicação complexa, não é tão simples como esse exemplo que eu acabei de dar. O que eu preciso que vocês entendam é o fluxo da comunicação, como ele ocorre. Até porque, quando a gente trata de comunicação de massa, ou de mensagens publicitárias, ou de comunicação no meio jornalístico, a gente tem diversos fatores que influenciam, como o público-alvo daquela mensagem, os ruídos que existem naquele meio, a diferenciação de entendimento daquele código, passar mensagens que não são entendidas porque a pessoa não tem entendimento daquela linguagem. Então são diversos detalhes e elementos que podem fazer com que a comunicação não ocorra, né? A gente precisa entender aqui como ela ocorre, né? Então por isso eu queria deixar claro quais os elementos que fazem ela acontecer. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que a gente está passando agora, que é o quê? Uma videoaula. Eu estou tentando me comunicar com vocês através de uma linguagem clara e acessível, transmitindo a minha mensagem através de um computador que codifica essa mensagem através de um vídeo que é decodificado pelo computador de vocês aí no polo presencial que vocês podem estar assistindo, e vocês, por conhecerem a linguagem com a qual eu estou falando, vão entender a minha mensagem, né? Então, se a gente parar para pensar, nós estamos falando de comunicação através da comunicação, né? É uma coisa bem interessante. Eu queria finalizar esse primeiro bloco aqui com essa mensagem. Nós estamos nos comunicando através de uma forma mediada, né? Eu não conheço vocês, vocês também não me conhecem pessoalmente,
mas eu estou transmitindo mensagens para vocês. Então, esse é um fluxo de comunicação que também não é linear. Nós vamos fazer atividades, vocês vão responder a atividades que vão ser propostas e, no final de tudo, nós aqui, do outro lado, vamos ter uma resposta do que vocês estão produzindo também. Então, não pensem que essa vai ser uma comunicação exclusivamente linear. Ela vai ter um fluxo circular também. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido melhor sobre as formas de comunicação, sobre os elementos e o fluxo da comunicação. A gente vai passar agora para a unidade 2, que vai falar da comunicação na forma de mídia e na forma de linguagem. Nessa unidade 2, eu vou explicar para vocês alguns detalhes que vão ajudar a entender melhor também essa unidade 1. Então vamos lá, vamos até a nossa segunda videoaula. Então, pessoal, estamos de volta aqui com a nossa aula. Inicialmente, eu quero falar um pouco sobre o que a gente já conversou, que é sobre a forma de comunicação, e eu queria interligar isso agora com a nossa unidade 2, que vai tratar de mídia e linguagem. Inicialmente, a nossa segunda unidade está dividida em mídia e linguagem. O que a gente precisa entender de linguagem, para haver a comunicação, é necessário que a linguagem seja a mesma. A linguagem utilizada pelo emissor e decodificada pelo receptor. O que trata o nosso livro, a nossa apostila em relação à semiótica, acredito que o nosso autor ele tentou transmitir a ideia de semiótica de uma forma bem simplificada. Que a semiótica é o estudo dessa linguagem. Se alguém um dia lhe perguntar para você o que é semiótica, você pode dizer tranquilamente que a semiótica é o estudo da linguagem, baseado numa perspectiva que a linguagem se dá através de signos. Os signos são os formadores da linguagem, né? É através da transmissão desses signos que a comunicação de fato acontece, na perspectiva da semiótica. Então, essa abordagem da semiótica, apesar de existirem outras abordagens, né? Essa abordagem da semiótica baseada em signos, ela foi proposta pelo Charles Peirce, um filósofo americano do início do século XX, que propôs um estudo da comunicação baseado nos signos. Então, ele diz que a semiótica é o estudo dos signos e da produção de sentido com base neles. O que ele tem a dizer é que o signo, na verdade, é uma coisa que é equivalente a outra e que tem um significado através disso. Então, o que a gente precisa entender de signo é que ele é composto por três partes: o objeto, o significante e o significado. Quando a gente vai pensar em um objeto qualquer, eu não me refiro a um objeto físico. Esse objeto pode ser uma ideia, ele pode ser um pensamento, ele pode ser um sentimento, ele pode ser uma coisa real ou uma coisa imaginária. Que a gente sabe que a gente pode tratar qualquer coisa como um objeto. Um livro. Um livro é de fato um objeto. Ele tem um significado e ele tem um significante. Por exemplo, a palavra livro se refere ao livro. A palavra livro é composta de 5 letras. Ela significa alguma coisa. A palavra livro significa um objeto que tem páginas, que tem palavras escritas, que serve para ser lido. A ideia de livro está dentro do nosso consciente. Então, por isso que ao ler a palavra livro, a nossa consciência nos leva a pensar nesse objeto. Então, se a gente pensa no livro, é porque existe um significado e nós somos interpretantes desse significado. Se eu penso no livro, eu consigo interpretar que a palavra livro significa aquele objeto. Então, daí temos um signo composto de 3 partes: objeto, significante e significado. Talvez não, certamente parece confuso de início, né? A gente vai conseguir simplificar para que fique bem claro. O que o signo nos diz é que existe algo, a esse algo é dado uma ideia, e essa ideia é interpretada por alguém. Basicamente é isso.
Eu vou colocar para vocês agora um exemplo que também consta lá na nossa apostila, que é o exemplo do pássaro. Quando eu penso num pássaro, logo me vem a imagem de um animal com penas, um animal que voa, né? Mas também pode, se esse pássaro for branco, por exemplo, se esse pássaro for um pombo, ou seja, um pombo branco, ele me leva à ideia de paz. Por quê? Certamente isso foi construído através de um signo. De alguma forma, a ideia de um pássaro branco foi colocado na nossa significação como a ideia de paz. Nenhum outro pássaro, não necessariamente todo pássaro significa paz, mas pode ser que um pássaro branco leve alguém à ideia de paz. Pode ser que para algumas pessoas que não conhecem essa ideia, esse pássaro branco não significa absolutamente nada. Então, a ideia de semiótica, ela é bem complexa, mas ela nos ajuda a entender como as mensagens são transmitidas, como a comunicação é feita. Ela exemplifica a linguagem de uma forma que nenhuma outra abordagem faz. Então, pessoal, está um pouco confuso? Vamos tentar simplificar? Realmente, a semiótica é um assunto bem complexo. Como eu havia falado para vocês, queria pedir que não tenham medo desse tema, porque quando a gente conseguir entender, vai ser bem mais tranquilo. Vou dar só um exemplo rápido para finalizar, para não ficar mais nenhuma confusão. Os sinais de trânsito são compostos de 3 cores: o verde, o amarelo e o vermelho. O verde significa passe, significa siga. Ele significa uma ideia, né? A cor verde tem uma significação para alguém que está no trânsito e vê a cor verde no sinal de trânsito, ele tem a ideia imediatamente de que pode seguir. A cor amarela no sinal de trânsito, ela transmite a ideia de atenção. O sinal pode ficar vermelho, né? E esse vermelho, ele tem um significado muito forte. A cor vermelha tem um significado muito forte para alguém, para um interpretante. Então, se alguém vir a cor vermelha no sinal, vai ter a ideia imediatamente de parar. Isso é pura semiótica. Se a gente for pensar bem, a semiótica está presente em tudo. E muitas vezes a gente não percebe. De fato, a gente não percebe, porque a linguagem está tão presente na nossa vida que a gente não para pensar nem para estudar como a linguagem se dá. Vamos pensar que alguém não consegue enxergar as cores, como um daltônico. Ele vai ter dificuldade em entender que aquele sinal, que aquele signo está representando a ideia de pare ou de siga. Aí a gente já tem o quê? Um signo não representa mais a mesma coisa para um daltônico ou para uma pessoa que enxerga normalmente. Então aí dá a ideia bem clara de como a significação se dá, como uma coisa representa algo para alguém.